Ele disse para ela ficar quieta e trabalhar. Ela obedeceu. Mas o que aquele homem não sabia era que o silêncio daquela mulher guardava um segredo capaz de destruir tudo que ele havia construído. O salão do Hotel Imperiale estava mais cheio do que qualquer outra noite daquele mês. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre as mesas postas com louça fina, taças de haste alta e guardanapos dobrados em formato de flor. Música suave escapava pelos alto-falantes discretos instalados nas paredes revestidas de madeira escura. O ar cheirava a perfume caro e a comida que a maioria das pessoas ali nunca havia aprendido a pronunciar o nome. Era o tipo de ambiente que fazia as pessoas andarem diferente, falar mais baixo, sorrir de um jeito mais calculado. Jovelina Ferreira não andava diferente. Ela andava como sempre andou, com passos firmes, o carrinho de limpeza à frente, os olhos atentos ao chão, às superfícies, aos cantos que ninguém mais enxergava. Havia chegado antes do amanhecer, como fazia há anos. Tinha polido cada centímetro daquele salão com as próprias mãos, enquanto o mundo ainda dormia e as cadeiras estavam viradas sobre as mesas. Ninguém agradecia. Ninguém precisava saber. Era o trabalho dela, e ela o fazia com uma inteireza silenciosa que poucos entendiam. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia um evento, um jantar de gala para celebrar a fusão entre duas empresas do ramo de mineração. Homens de terno, mulheres com joias, motoristas esperando do lado de fora. E no centro de tudo, como se o salão inteiro tivesse sido montado em sua homenagem, estava Rodrigo Calheiros. Jovelina o conheceu de longe, assim que ele entrou. Era impossível não conhecer. Rodrigo Calheiros não entrava em um ambiente. Ele tomava conta dele. Caminhava como quem sabe que todo mundo está olhando e acha que tem o direito de ser assim. O sorriso largo, os dentes perfeitos, a gravata ajustada com aquela precisão de quem passou a vida inteira sendo servido. Ela continuou trabalhando. Havia uma mancha na coluna de mármore próxima à entrada do salão. Pequena, quase invisível para qualquer outro olho. Mas Jovelina a viu, como via tudo, e caminhou até lá com o pano úmido na mão. Foi nesse momento que o mundo dela e o de Rodrigo Calheiros se cruzaram pela primeira vez naquela noite. Ele vinha em sua direção, acompanhado de 3 homens que riam de algo que Jovelina não ouviu. Não era necessário ouvir. O jeito que riam dizia tudo. A risada de quem não precisa se justificar. Jovelina recuou um passo para dar passagem. Era o que sempre fazia. O protocolo não escrito de quem trabalha em lugar assim. Rodrigo passou sem olhar para ela. Mas um dos homens ao lado dele tropeçou levemente no carrinho de limpeza que estava encostado na parede. Nada caiu. Ninguém se machucou. Foi um tropeço sem consequência. Exceto que Rodrigo Calheiros parou. Virou devagar. Olhou para o carrinho. Depois olhou para Jovelina com uma expressão que ela conhecia bem demais. Não era raiva. Era algo pior. Era indiferença misturada com irritação. O olhar de quem não está com raiva de uma pessoa, mas de um obstáculo. Esse negócio não deveria estar aqui, ele disse. A voz baixa, mas com um peso que cortava o ar. Jovelina abriu a boca para explicar que o espaço estava demarcado pela supervisão, que ela havia seguido o protocolo. Mas Rodrigo não estava esperando explicação. Você sabe que tem um evento aqui hoje? Ou não te avisaram? Senhor, eu estou apenas... Eu não te perguntei o que você está fazendo. Ele a interrompeu com uma leveza cruel, como quem corrige uma criança. Eu perguntei se você sabia do evento. Há uma diferença. Um dos homens ao lado dele virou o rosto discretamente. O outro continuou sorrindo, mas com os olhos em outro lugar. O terceiro, mais jovem, olhou para Jovelina com uma expressão que durou menos de um segundo, algo entre desconforto e pena, antes de apagar o rosto de qualquer emoção. Jovelina sentiu algo apertar no peito. Não era novidade. Havia sentido aquilo outras vezes, em outras salas, com outras vozes. O peso de ser tratada como se ocupasse mais espaço do que deveria. Eu sei do evento, senhor. Estou terminando a limpeza antes do início. Terminando. Rodrigo repetiu a palavra como se ela tivesse dito algo absurdo. O evento começa em 20 minutos e você está terminando? Ele olhou ao redor, como se procurasse uma câmera ou um superior. Oh, onde está o responsável por esse setor?
Seu Valdeci apareceu em menos de 40 segundos. Era impressionante como ele sempre aparecia quando havia voz de homem rico no corredor. Chegou com os ombros curvados e um sorriso que não era sorriso. Era rendição. Senhor Calheiros, boa noite. É uma honra tê-lo aqui. Quem é essa funcionária? Rodrigo apontou na direção de Jovelina sem olhar para ela, como se ela não estivesse ali. Como se fosse uma peça de mobília que alguém havia colocado no lugar errado. Seu Valdeci engoliu em seco. É a Jovelina, nossa. Ela trabalha na limpeza do salão principal. Ela estava com o carrinho no meio da passagem, com convidados circulando. Eu entendo, senhor. Não vai se repetir. Não, não vai. Rodrigo ajustou o punho da camisa e olhou finalmente para Jovelina. Mas não era um olhar de pessoa para pessoa. Era o olhar de quem inspeciona algo. Escuta, você vai pegar esse carrinho, vai sair daqui e não vai aparecer nesse salão enquanto tiver gente aqui. Entendeu? Jovelina não respondeu imediatamente. Havia algo nela que precisava de um segundo, um único segundo, para processar não o que ele disse, mas o jeito como disse. Entendeu? Ele repetiu, a voz um pouco mais alta agora, e os 3 homens ao redor ficaram levemente mais atentos. Entendi, senhor. A voz de Jovelina saiu inteira, sem tremer, sem rachar. Mas havia algo naquele tom que Bruna, a recepcionista que passava pelo corredor naquele momento com uma pasta na mão, reconheceu de imediato. Não era submissão, era contenção. A diferença entre uma pessoa que aceita e uma pessoa que guarda. Bruna parou por um instante, olhou para Jovelina e depois desviou o olhar com o coração apertado. Jovelina começou a empurrar o carrinho em direção à saída de serviço. Foi quando Rodrigo disse a frase, dita de costas para os homens ao seu lado, em voz alta o suficiente para que todos no corredor ouvissem, sem se dar ao trabalho de baixar o tom, sem se importar se ela ouvia ou não. Talvez justamente porque sabia que ela ouvia. Esse é o problema dessa gente. Não sabe o lugar delas. Fique quieta e só trabalhe. Era o que bastava. O corredor ficou em silêncio por um instante. Um garçom que carregava uma bandeja perto da porta da cozinha baixou os olhos. Bruna parou completamente, a pasta na mão, os olhos piscando rápido demais. Seu Valdeci abriu a boca e fechou sem dizer nada, como um peixe fora d'água. E Jovelina? Jovelina continuou andando, passo a passo, com o carrinho à frente, a coluna ereta e o rosto voltado para a frente. Não acelerou, não parou, não virou para trás. Mas as mãos que ninguém estava olhando porque ninguém nunca olhava para as mãos dela, as mãos tremiam levemente sobre o cabo do carrinho. A saída de serviço dava para um corredor estreito que cheirava a detergente e a vapor quente vindo da lavanderia. Jovelina entrou naquele corredor e deixou a porta fechar atrás de si com um som abafado. Ficou parada ali por um momento. Respirou fundo. Depois de novo. Uma terceira vez. Do lado de fora, a música do salão começou. Alguém bateu palmas. Vozes alegres, o tilintar de taças, o som do mundo que ela havia polido com as próprias mãos, celebrando sem saber que ela existia. Jovelina encostou as 2 mãos na parede fria do corredor. Fechou os olhos. Não era a primeira vez. Não seria a última. Ela sabia disso. Havia aprendido a saber disso do jeito mais duro possível, anos atrás, em uma cidade diferente, em um dia que ela não conseguia esquecer por mais que tentasse. Mas aquela frase, fique quieta e só trabalhe, havia acertado num lugar diferente, num lugar mais fundo. Não porque a machucou, porque ela já havia ouvido aquela frase antes, com outras palavras, da boca de outra pessoa, em outro corredor frio como aquele. E naquela época, ela tinha ficado quieta, tinha trabalhado. E o silêncio dela havia custado um preço que ela ainda estava pagando. Bruna a encontrou ali, naquele corredor, alguns minutos depois. Não disse nada de imediato. Apenas ficou parada na entrada, segurando a porta entreaberta, como quem não quer invadir, mas também não consegue ir embora. Jo. A voz dela saiu quase como um sussurro. Jovelina abriu os olhos. Virou-se com uma calma que não era fingida. Era construída, tijolo por tijolo, ao longo de uma vida inteira de aprender a ficar de pé quando o chão balançava. Estou bem, Bruna.
Ele não tinha o direito de falar assim. Não tinha. Jovelina concordou com simplicidade, sem drama, sem raiva exibida. Mas ele falou. Bruna entrou no corredor e deixou a porta fechar. Havia algo que ela queria dizer há algum tempo. Algo que ficava na ponta da língua toda vez que via Jovelina chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo, carregando mais do que o carrinho de limpeza. Jo, por que você ainda está aqui? Você é a funcionária mais competente desse hotel. Todo mundo sabe. Você conhece cada centímetro desse lugar. Você resolve problema que gerente não resolve. Você... Bruna. Jovelina a interrompeu com gentileza. Você é muito nova para entender algumas coisas. Isso não é resposta. É a única que eu tenho agora. Houve um silêncio entre as duas. Lá fora, a música continuava. Alguém gargalhava alto. Possivelmente Rodrigo Calheiros, embora nenhuma das duas quisesse confirmar esse pensamento. Então Bruna disse algo que mudou o rumo daquela noite. Jo, antes de você chegar hoje, uma moça deixou um envelope na recepção para você. Disse que era urgente. Eu guardei porque não queria deixar em qualquer lugar. Jovelina ficou imóvel. Um envelope? Com o seu nome. Letra à mão. Bruna tirou o envelope do bolso da jaqueta e estendeu. Eu não abri, óbvio. Mas a moça que deixou, ela estava com um crachá de escritório de advocacia. Escritório Rios e Associados. O nome caiu no ar do corredor estreito como uma pedra dentro d'água. Jovelina olhou para o envelope. Demorou um momento para pegá-lo. As mãos, as mesmas que haviam tremido sobre o cabo do carrinho, agora estavam completamente paradas. Ela conhecia aquele nome. Conhecia muito bem. E o fato de que alguém daquele escritório havia procurado por ela, Jovelina Ferreira, faxineira do Hotel Imperiale, significava que algo havia começado a se mover no mundo. Algo que ela havia deixado parado por muito tempo. Algo que ela havia escolhido enterrar porque achava que nunca teria forças para escavar de volta. Ela não abriu o envelope ali. Dobrou-o com cuidado e colocou dentro do bolso do avental. Olhou para Bruna com um peso nos olhos que a jovem nunca havia visto antes. Não era tristeza, não era medo. Era o olhar de alguém que está prestes a tomar uma decisão que não tem volta. Obrigada, Bruna. Ela disse apenas isso e voltou para o trabalho. Aquela mesma noite, horas depois, quando o salão estava vazio e os lustres de cristal haviam sido apagados um por um, quando Rodrigo Calheiros havia partido no banco traseiro de um carro preto com vidros fumê e os garçons recolhiam os últimos copos, Jovelina estava sozinha no salão, varrendo, recolhendo, restaurando a ordem que o mundo havia desfeito. Ela parou em frente a um dos espelhos grandes que ornamentavam a parede lateral do salão. Olhou para o próprio reflexo por um longo momento. A mulher de cabelos grisalhos presos, o avental, as mãos calejadas, os olhos que carregavam mais histórias do que qualquer um naquele hotel jamais imaginou. Então tirou o envelope do bolso. Abriu devagar. Leu. E pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde que havia aprendido a não deixar que o mundo visse, uma lágrima desceu pelo rosto de Jovelina Ferreira. Não de dor, não de raiva, não de vergonha, de algo que ela havia esquecido como se sentia. Esperança. Porque o que estava escrito naquele papel, em letras claras e formais, era a prova de que o silêncio dela havia guardado uma verdade. Uma verdade grande o suficiente para mudar tudo. E Rodrigo Calheiros, aquele homem que havia dito a ela para ficar quieta e só trabalhar, não fazia a menor ideia do que estava por vir. A noite lá fora era funda e quieta quando Jovelina fechou a porta do quarto onde morava. Não era um apartamento. Era um quarto alugado nos fundos de uma casa simples, num bairro onde os muros eram baixos e as histórias eram altas. Um colchão, uma cômoda, uma janela pequena com cortina de tecido desbotado, uma mesa onde cabia apenas uma xícara e uma Bíblia que ela folheava mais pelos dedos do que pelos olhos. Era o suficiente. Havia um tempo em que ela achava que precisava de mais. Hoje sabia que não era verdade. Ela se sentou à beira da cama com um envelope aberto no colo. Havia lido a carta no salão do hotel, horas antes. Mas ler de novo ali, no silêncio do próprio espaço, era diferente. Ali não havia lustres, não havia música, não havia o eco da voz de Rodrigo Calheiros ecoando entre as paredes.
Ali era só ela e as palavras. Prezada Senhora Jovelina Ferreira. Meu nome é Doutora Camila Rios, sócia do escritório Rios e Associados. Precisamos conversar com urgência sobre um assunto de natureza jurídica que envolve diretamente sua história. Estamos disponíveis para recebê-la assim que possível. Sua presença pode mudar o curso de um processo que já dura tempo demais. Só isso, sem detalhes, sem explicações, com um endereço e um número de contato no rodapé. Jovelina dobrou o papel com cuidado, como se fosse frágil. Ficou olhando para a janela por um longo momento. A cortina se movia levemente com o vento que entrava pela fresta. Um assunto que envolve diretamente sua história. Ela fechou os olhos. Sua história. Como se pudesse caber numa frase. Havia um tempo, não tão distante quanto ela gostaria que fosse, em que Jovelina Ferreira tinha outra vida. Não era uma vida de luxo. Nunca foi. Mas era uma vida que ela havia construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo, durante anos. Ela trabalhava como auxiliar administrativa e responsável pelo controle financeiro de uma empresa pequena de logística chamada Transportadora Valente. Não era o trabalho dos sonhos, mas era um trabalho honesto, bem feito, e ela o conhecia como conhecia as palmas das próprias mãos. O dono da Transportadora Valente era um homem chamado Seu Nestor, homem de palavra, cabelos brancos que pagava em dia e tratava funcionário com respeito. Ele havia dado a Jovelina uma chance quando poucos dariam. Ela tinha chegado até ele com um filho pequeno, sem experiência formal documentada, mas com uma determinação nos olhos que ele disse que reconheceu de imediato. Você vai ganhar menos no início, ele havia dito, naquele dia. Mas se fizer bem feito, em pouco tempo não vai mais precisar de mim para garantir seu valor. E ela fez bem feito, por anos. A Transportadora Valente cresceu, os contratos aumentaram. E Jovelina cresceu junto, não com título, não com cargo impresso em cartão, mas com conhecimento. Ela sabia de cada contrato, de cada fornecedor, de cada número que entrava e saía daquela empresa. Conhecia os acordos que nunca foram formalizados em papel, mas que sustentavam tudo. Conhecia os riscos, conhecia os bastidores. E então o Grupo Calheiros apareceu. Jovelina não dormiu naquela noite. Ficou deitada de olhos abertos, olhando para o teto, e as memórias vieram como sempre vinham quando ela baixava a guarda, sem pedir licença, sem suavizar as arestas. O Grupo Calheiros havia chegado sob a aparência de uma proposta de parceria. Rodrigo Calheiros, em pessoa, tinha aparecido em uma reunião, sorridente, articulado, com uma equipe de advogados e um discurso que parecia generoso demais para ser verdade. Na época, Jovelina havia olhado para aqueles papéis e sentido algo que não conseguia nomear. Uma inquietação. Uma voz baixa dentro dela dizendo que havia algo errado nos termos, que algumas cláusulas eram vagas demais, que certas garantias eram frágeis demais. Ela havia falado com Seu Nestor. Ele a ouviu. Balançou a cabeça. E então disse algo que ela jamais esqueceu. Jo, eu confio em você mais do que em qualquer pessoa nessa empresa. Mas esses caras têm advogado bom. Eu tenho 60 anos e estou cansado de lutar sozinho. Se a parceria não prestar, a gente vê depois. Não teve depois. Em menos de um ano, o Grupo Calheiros havia absorvido a Transportadora Valente por completo. Não como parceria, mas como aquisição. Os contratos que Jovelina havia questionado continham brechas que permitiram exatamente isso. Seu Nestor assinou papéis que não leu com atenção suficiente porque confiou demais em quem não merecia confiança. A empresa foi desmontada. Os funcionários foram dispensados. Seu Nestor recebeu um valor muito abaixo do que a empresa valia e saiu sem conseguir provar que havia sido lesado. Porque tudo estava nos contratos. Tudo estava escrito. Tudo estava legal na superfície, mesmo que por dentro fosse torto. Jovelina perdeu o emprego. Perdeu a estabilidade. Perdeu o apartamento que havia alugado com parte do salário. E perdeu, de um jeito diferente e mais doloroso, a relação com o filho. Rafael havia passado por tudo aquilo com ela. Era jovem, cheio de planos, no meio dos estudos. Quando a vida deles desmoronou, ele havia tentado ajudar como podia. E ao mesmo tempo havia carregado uma raiva que não sabia para onde direcionar. Com o tempo, a raiva encontrou um endereço.
Num dia de discussão que começou pequeno e terminou grande, ele disse a ela coisas que jovens às vezes dizem quando a dor é grande demais e a maturidade ainda não chegou para segurar a língua. Disse que ela deveria ter insistido mais, que deveria ter forçado seu Nestor a não assinar, que ela sabia o que estava errado e ficou quieta. Ficou quieta. As mesmas palavras. Em vozes diferentes, em momentos diferentes, ao longo da vida inteira. Jovelina não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque naquele momento ela enxergou no filho um espelho do próprio desespero e não conseguiu ser dura com ele. Rafael saiu naquela noite, e nos tempos que se seguiram, os contatos foram ficando mais espaçados. Uma mensagem aqui, um telefonema curto ali. A distância que começa com quilômetros e vira algo que não tem mais nome geográfico. Ela nunca o culpou, nem em pensamento. Mas a saudade era uma coisa viva dentro dela. Acordava com ela, dormia com ela, carregava no carrinho de limpeza junto com os panos e os produtos. De manhã cedo, antes que o sol tivesse subido o suficiente para aquecer as calçadas, Jovelina estava de pé. Lavou o rosto. Preparou um café ralo na chama baixa do fogão. Sentou à mesa pequena e releu a carta mais uma vez. Sua presença pode mudar o curso de um processo que já dura tempo demais. Ela não sabia o que a doutora Camila Rios queria exatamente, mas sabia, com aquela intuição que a vida havia afiadona nela como uma faca em pedra de amolar, que o processo mencionado na carta tinha a ver com o Grupo Calheiros, com o que foi feito com a transportadora Valente, com os contratos que ela havia questionado e ninguém havia ouvido. A questão era, ela estava pronta para ir até lá? Por anos ela havia guardado tudo dentro de si. Havia escolhido o silêncio não por fraqueza, mas por sobrevivência. Porque levantar a voz sem ter nada concreto nas mãos era como entrar num incêndio sem proteção. Você não apaga o fogo, você só se queima. Mas agora alguém havia procurado por ela, por iniciativa própria, com um endereço e uma data. Isso mudava alguma coisa. Ela dobrou a carta, colocou no bolso e saiu para o trabalho. O Hotel Imperiale estava diferente naquela manhã. Não nos móveis, não na iluminação, não no cheiro. Mas havia uma tensão invisível no ar que Jovelina percebeu assim que entrou pela entrada de serviço. 2 funcionários conversavam em voz baixa perto da lavanderia. Pararam quando ela passou. Ela não perguntou nada. Continuou. Foi buscar o carrinho, verificou os materiais, começou o percurso do dia. Foi no corredor do 3º andar, o andar dos quartos reservados para hóspedes de longa estadia, que ela encontrou Bruna parada em frente ao quarto 714, com uma expressão que não era de uma recepcionista fazendo a ronda habitual. Bruna, o que aconteceu? Bruna virou-se. Havia algo nos olhos dela. Não exatamente medo. Era aquele estado de quem viu algo que não consegue desver. O hóspede do 714 pediu para sair antes do previsto. Ela disse, a voz contida. Rodrigo Calheiros. Ele estava hospedado aqui por 3 dias enquanto durava o evento. Mas hoje cedo pediu a conta e foi embora sem aviso. Jovelina não disse nada. Mas antes de ir, Bruna fez uma pausa. Ele ligou reclamando que estava faltando um documento na pasta que ele havia deixado no cofre do quarto. Disse que alguém havia entrado no quarto sem autorização. E entrou? Não. Bruna sacudiu a cabeça. O registro de entrada do quarto não mostra nenhum acesso além do próprio hóspede. O cofre também não foi violado. A senha estava intacta. Mas ele fez um escândalo na recepção. Exigiu falar com o gerente geral. Ameaçou processar o hotel. Jovelina olhou para a porta fechada do 714. O documento estava lá? Estava. Bruna abaixou a voz. Exatamente onde ele havia deixado. Ele mesmo confirmou quando foi verificar. Disse que devia ter se enganado e saiu sem pedir desculpa para ninguém. Uma pausa. Mas Jo, antes de ele ir embora, quando a governanta estava fazendo a vistoria do quarto, ela encontrou algo que caiu atrás da mesa de cabeceira. Não estava no cofre. Estava no chão, como se tivesse escorregado. O que era? Bruna olhou para os 2 lados do corredor. Abaixou mais a voz ainda. Era uma folha, impressa, com o cabeçalho do Grupo Calheiros. A governanta entregou para mim porque não sabia o que fazer. Eu ia guardar para entregar para ele, mas ele já tinha ido embora. E então eu li. Só o suficiente para entender que não era uma lista de pedidos de quarto.
Jovelina esperou. Era um memorando interno, com nomes, com valores, e com o nome de uma empresa que eu já ouvi você mencionar uma vez. O coração de Jovelina não acelerou. Fez o oposto, ficou pesado e lento, como quando o corpo inteiro reconhece que um momento importante chegou antes que a mente processe. Que empresa? Ela perguntou, mesmo já suspeitando da resposta. Transportadora Valente. O nome no corredor silencioso do terceiro andar soou como um trovão sem chuva. Jovelina ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois, com uma calma que Bruna nunca havia visto em ninguém, ela estendeu a mão. Me dá. Jo, eu não sei se... Bruna. A voz saiu firme, baixa, sem urgência exibida. Me dá. Bruna tirou o papel dobrado do bolso da jaqueta e colocou na mão de Jovelina. Ela abriu. Leu. Linha por linha, sem pressa, sem deixar escapar uma vírgula. E quanto mais lia, mais o cenário daqueles anos difíceis ganhava contornos nítidos e dolorosos. Porque o que estava naquele papel não era apenas o nome da transportadora Valente. Era a prova de que a aquisição havia sido calculada desde o início, que as cláusulas vagas dos contratos não eram descuido, eram estratégia. Que o valor pago a seu Nestor havia sido manipulado por uma avaliação interna que nunca foi mostrada a ele, e que havia nomes assinando aquele processo, nomes com cargo e data. O nome no topo do memorando era de um diretor do Grupo Calheiros, mas o nome que aparecia no rodapé, na linha de autorização final, era de Rodrigo Calheiros. Jovelina dobrou o papel com cuidado. O mesmo cuidado com que havia dobrado a carta da advogada na noite anterior. Guardou no bolso. Ficou olhando para a porta do 714 por um momento longo, como se o quarto vazio ainda guardasse algo do homem que havia estado dentro dele. O homem que horas antes havia dito a ela para ficar quieta e só trabalhar. Então ela se virou para Bruna e disse com uma serenidade que deixou a jovem sem resposta. Você fez certo em me chamar. E seguiu pelo corredor com o carrinho à frente, como sempre fazia, como todo dia fazia. Só que agora com 2 papéis no bolso que juntos formavam o começo de algo que ela havia esperado tempo demais para poder dizer em voz alta. A verdade. E a verdade, ela sabia, não precisava gritar. Precisava só aparecer na hora certa. E a hora, finalmente, havia chegado. Dias se passaram. O Hotel Imperiale continuou girando como sempre girou. Hóspedes chegando, hóspedes partindo. Eventos sendo montados e desmontados, lustres sendo limpos e relustrados. O mundo do hotel não parava para ninguém. Nunca parou. Jovelina continuou trabalhando. De fora, nada havia mudado nela. O carrinho no mesmo horário. O passo no mesmo ritmo. O rosto com a mesma expressão contida de quem aprendeu que o ambiente de trabalho não é lugar para expor o que vai por dentro. Mas por dentro, algo havia se reorganizado. Como quando uma gaveta bagunçada é finalmente arrumada, você não vê a diferença de fora, mas quem abre sabe exatamente onde está cada coisa. Ela havia ligado para o número do escritório Rios e Associados. A ligação foi curta. Uma assistente atendeu, confirmou o nome dela com uma atenção que pareceu desproporcional para uma ligação comum e marcou um horário com a doutora Camila Rios para dias depois. Jovelina desligou o telefone e ficou olhando para ele por um longo momento. Havia feito a mesma coisa quando havia decidido aceitar o emprego no Hotel Imperiale, anos atrás. Havia ficado olhando para o telefone depois de confirmar, como se precisasse de um momento para deixar a decisão assentar antes de se tornar real. Alguns passos na vida pedem esse intervalo. Foi numa manhã em que o hotel estava mais calmo que o habitual que seu Valdecia encontrou no corredor da ala leste. Ele veio com aquela postura de quem quer parecer ocupado, mas está na verdade procurando alguém. Jovelina o reconheceu de longe. Havia trabalhado com ele tempo suficiente para conhecer cada variação do seu jeito de se mover. Jo. Ele parou a uma distância que não era de conversa próxima. Era a distância de quem quer falar, mas já se desculpa antes de abrir a boca. Preciso de uma palavra. Pode falar. Ele olhou para os 2 lados do corredor. Velho hábito de quem passou a vida evitando ser visto do lado errado de qualquer situação. Sobre o que aconteceu no dia do evento. Ele baixou a voz. Eu queria que você soubesse que eu não era minha intenção deixar você ali sozinha com ele. É que quando o homem fala daquele jeito,
A gente não sabe bem o que fazer e acaba. Seu Valdeci. Jovelina parou o carrinho. Virou-se para ele com uma calma que não era fria, mas era firme. Você sabe o que me incomoda mais do que o que ele disse? Ele esperou, sem responder. O silêncio de quem viu e não disse nada. Ela não disse com raiva. Disse com a serenidade de quem constata um fato há muito aceito. Não estou te culpando. Conheço o peso desse silêncio melhor do que ninguém. Mas não preciso da sua explicação. Precisaria ter precisado da sua voz naquele momento. Seu Valdeci abriu a boca. Fechou. O olho direito piscou mais rápido, como acontece com as pessoas quando uma verdade acerta num lugar que elas achavam protegido. Eu sei, ele disse por fim, e havia algo genuíno naquelas duas palavras que Jovelina reconheceu. Não era desculpa, era reconhecimento. Ela assentiu levemente. Virou-se para o carrinho e continuou andando. Seu Valdeci ficou parado no corredor, olhando para as próprias mãos por um momento. E quem quer que o visse ali naquele instante, teria a impressão de um homem que acabou de enxergar algo dentro de si que preferia não ter enxergado. O escritório Rios e Associados ficava num edifício de vidro no centro da cidade. Jovelina foi no dia marcado com a roupa mais arrumada que tinha. Não era roupa de gala, era roupa de pessoa digna que respeita o próprio compromisso. Chegou antes do horário. Sentou na recepção com a bolsa no colo e os 2 papéis dobrados dentro. A carta e o memorando do quarto. 714. O ambiente era silencioso e organizado. Plantas verdes em vasos escuros. Uma recepcionista jovem que a recebeu sem nenhuma das microexpressões que Jovelina havia aprendido a identificar ao longo da vida. Aquele olhar rápido que avalia a roupa antes de avaliar a pessoa. A doutora Camila Rios apareceu pontualmente. Era uma mulher de presença firme e voz direta. O tipo de pessoa que não desperdiça palavras, mas também não as economiza quando são necessárias. Cumprimentou Jovelina com um aperto de mão real, não protocolar, e a conduziu para uma sala com uma mesa comprida e 2 cadeiras postas uma de frente para a outra. Não havia hierarquia naquela disposição. Era propositalmente assim. Obrigada por vir, dona Jovelina. Obrigada por me procurar. Jovelina sentou com a coluna ereta. Mas preciso entender por quê. Como me encontrou? E o que é esse processo que a senhora mencionou na carta? A doutora Camila abriu uma pasta sobre a mesa. Não respondeu de imediato. Organizou os papéis com a calma de quem sabe que o que vai dizer precisa de solo preparado para ser plantado. A senhora trabalhou na transportadora Valente. Não era pergunta. Trabalhei. E a senhora levantou questionamentos internos sobre os contratos com o Grupo Calheiros antes da aquisição. Jovelina ficou muito quieta. Como a senhora sabe disso? Porque seu Nestor nos procurou. A advogada pausou para deixar o nome pousar. Ele está vivo, está bem, e há algum tempo tentou mover uma ação contra o Grupo Calheiros por aquisição fraudulenta. Mas o processo travou porque faltava uma peça essencial. Alguém que pudesse confirmar que os alertas foram dados antes da assinatura. Alguém de dentro com conhecimento técnico do que havia naqueles contratos. O silêncio na sala durou exatamente o tempo que Jovelina precisou para entender o tamanho do que estava sendo dito. Ele me procurou durante um longo tempo, continuou a doutora Camila. Não sabíamos onde a senhora estava, até que um contato nos informou que havia uma Jovelina Ferreira trabalhando no Hotel Imperiale. Levamos um tempo para confirmar que era a mesma pessoa. Jovelina olhou para a pasta sobre a mesa. Depois olhou para a advogada. Seu Nestor ainda quer lutar? Com mais determinação do que nunca. A doutora Camila inclinou levemente o corpo para a frente. A questão é, a senhora está disposta a contar o que sabe? O que veio em seguida foi uma conversa de quase 2 horas. Jovelina falou. Falou como não havia falado em muito tempo. Com precisão, com detalhes, com a memória nítida de quem guardou tudo sem nunca ter tido para quem entregar. Ela descreveu as cláusulas que havia questionado, os termos vagos que havia sinalizado, as conversas com seu Nestor, a reunião com a equipe do Grupo Calheiros, onde algo na postura de Rodrigo Calheiros havia lhe dito que aquilo não era parceria. Era armadilha. A doutora Camila anotava. Fazia perguntas cirúrgicas. Não demonstrava surpresa. Mas havia um brilho nos olhos dela que não era profissional. Era humano. Era o brilho de quem está ouvindo exatamente o que precisava ouvir. Quando Jovelina terminou,
Colocou os 2 papéis dobrados sobre a mesa. Isso também pode ajudar. A advogada abriu a carta primeiro. Já a conhecia. Depois, abriu o memorando. Ficou em silêncio por um longo tempo. Quando levantou os olhos, havia algo diferente no rosto dela. Não era apenas o brilho de antes. Era a expressão de alguém que acaba de ver uma peça que pensava perdida aparecer exatamente no lugar onde precisava estar. Onde a senhora conseguiu isso? Jovelina explicou. O quarto 714. Bruna. O documento no chão atrás da cabeceira. Rodrigo Calheiros esteve hospedado no hotel onde a senhora trabalha. A doutora Camila disse devagar, como se estivesse colocando as peças em ordem na própria mente. E perdeu exatamente o documento que confirma a manipulação da avaliação da transportadora Valente, sem saber que quem o encontrou foi justamente a mulher que ele humilhou naquela mesma noite. Ela olhou para Jovelina com algo que não era piedade. Era respeito. A senhora sabe o que isso significa para o processo? Significa que o silêncio dele foi mais descuidado do que o meu. Jovelina respondeu. A doutora... Camila ficou olhando para ela por um momento. E então, pela primeira vez naquela reunião formal e contida, ela sorriu de verdade. Jovelina saiu do escritório com passos que pareciam tocar o chão de um jeito diferente. Não era euforia. Não era vitória. Ainda não. Era algo mais sólido e mais quieto do que isso. Era a sensação de que uma porta que havia estado fechada por muito tempo havia sido destravada. Não aberta ainda, só destravada. E a diferença entre uma porta trancada e uma porta apenas fechada é enorme para quem ficou do lado de fora por tempo demais. Ela caminhou pela calçada sem pressa. Passou por uma vitrine e viu o próprio reflexo de relance. A mesma mulher de sempre, a mesma postura, os mesmos cabelos grisalhos. Mas havia algo diferente nos olhos que ela mesma reconheceu e não soube nomear completamente. Parou. Tirou o celular do bolso. Ficou olhando para o nome na lista de contatos por um tempo que não tinha medida certa. Um nome que ela havia evitado acionar por orgulho, por dor, por aquela mistura das duas coisas que não tem nome específico, mas que qualquer mãe com um filho distante conhece de cor. Rafael. Ela digitou uma mensagem curta. Releu. Apagou. Digitou de novo. Filho. Estou bem. Só queria que você soubesse. Enviou antes que o coração pedisse para esperar mais. Ficou com o celular na mão, na calçada movimentada, com o mundo passando ao redor, e ela parada no centro de tudo como um ponto fixo num mapa que estava sendo reescrito. A resposta não veio naquela hora. Ela guardou o celular e continuou andando. De volta ao hotel naquela tarde, Jovelina cruzou com Bruna na entrada de serviço. A jovem a olhou com aquela mistura de curiosidade e afeto contido que havia se tornado a marca da relação entre as duas. Não eram amigas no sentido comum da palavra, mas havia entre elas o tipo de vínculo que se forma quando uma pessoa vê a outra de verdade, num momento em que o mundo inteiro estava olhando para outro lado. Como foi? Bruna perguntou, a voz baixa. Foi necessário. Isso é bom ou ruim? É o começo, Jovelina disse. E havia no tom dela algo que Bruna não havia ouvido antes. Não era esperança ansiosa, que é frágil. Era determinação tranquila, que é inabalável. Bruna assentiu, como se entendesse mais do que as palavras disseram. Mas então acrescentou, com uma expressão que mudou levemente. Jo, uma coisa aconteceu hoje enquanto você estava fora. Jovelina parou. O quê? Um homem ligou para a recepção do hotel. Perguntou pelo nome da funcionária que havia feito a limpeza do quarto 714 no dia em que o hóspede deu entrada. Disse que era da equipe administrativa do Grupo Calheiros e que estavam fazendo um levantamento de rotina sobre o período de hospedagem. O ar entre as duas ficou denso. Eles querem saber quem limpou o quarto, Jovelina disse devagar. O gerente-geral não deu nenhum nome. Disse que precisava verificar os protocolos antes de repassar qualquer informação. Bruna engoliu em seco. Mas, Jo, isso significa que ele sabe que perdeu alguma coisa. Jovelina ficou imóvel por alguns segundos. Rodrigo Calheiros havia percebido. Não sabia exatamente o que havia perdido, nem onde havia perdido, mas havia percebido. E a primeira coisa que fez foi tentar rastrear quem havia estado naquele quarto.
o que significava que o memorando tinha um peso que ele não podia se dar ao luxo de ignorar. E o que significava também que o tempo havia ficado mais curto. Jovelina olhou para Bruna com uma clareza nos olhos que a jovem jamais havia visto nela. Você não estava trabalhando no dia em que o documento foi encontrado, Jovelina disse. A governanta entregou para você informalmente. Nenhum registro formal. Bruna piscou. Isso é verdade. Então não há nada que conecte esse documento a nenhuma de nós. Uma pausa. E eu já entreguei o que precisava ser entregue para quem precisava receber. Bruna ficou processando por um momento. Então, muito devagar, ela compreendeu o tamanho do que Jovelina havia movimentado naqueles poucos dias. A carta, a reunião, o memorando entregue à advogada, tudo encaminhado antes que Rodrigo Calheiros tivesse tempo de perceber o que havia perdido. Você já estava 3 passos à frente, Bruna disse, quase em sussurro. Jovelina não respondeu com palavras, apenas pegou o carrinho e entrou pelo corredor de serviço. Mas havia algo no jeito que ela andou naquele momento, a coluna ereta, o passo firme, os olhos para frente, que não era mais só a postura de uma mulher que aprendeu a resistir. Era a postura de uma mulher que havia decidido, em silêncio e sem alarde, que estava pronta para avançar. E ninguém no Hotel Imperiale, nenhum lustre de cristal, nenhum hóspede de terno, nenhum homem que já havia mandado ela ficar quieta, tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. A resposta de Rafael chegou dias depois. Não foi uma ligação. Não foi uma mensagem longa com explicações ou desculpas. Foi apenas 4 palavras, num texto curto que apareceu na tela do celular de Jovelina numa manhã em que ela tomava café antes de sair para o trabalho. Eu também estou bem. Só isso. Jovelina leu 4 vezes. Depois colocou o celular sobre a mesa com um cuidado desproporcional, como se a mensagem fosse feita de algo que podia quebrar. Ficou olhando para a xícara de café. A xícara esfriou. Ela não percebeu. 4 palavras. Depois de tanto tempo. Algumas pessoas precisam de um romance para dizer que ainda estão presentes. Outras precisam só dessas 4 palavras. E quem sabe ouvir entende que elas carregam tudo o que não foi dito entre elas. Jovelina entendeu. Levantou-se. Lavou a xícara. Pegou a bolsa. E saiu para mais um dia de trabalho com algo dentro do peito que não era alegria ainda. Era o início dela. O tipo de início que é frágil como o broto e precisa ser tratado com cuidado para não ser pisado antes da hora. Naquela mesma semana, a doutora Camila Rios ligou. Jovelina estava no corredor da ala oeste quando o celular vibrou no bolso do avental. Ela pediu licença mentalmente ao corredor vazio e atendeu. Dona Jovelina, o memorando foi autenticado. A voz da advogada era contida, mas havia nela uma tensão controlada que não era de má notícia. Era de notícia grande demais para ser dita com leveza. A peça é legítima, assinatura confirmada. E o conteúdo é exatamente o que precisávamos para reabrir o processo com força suficiente para ir até o fim. Jovelina apoiou a mão espalmada na parede do corredor, não por fraqueza, por ancoragem. Como quem precisa sentir algo sólido enquanto o chão se reorganiza. E seu Nestor? Ela perguntou. Soube da notícia ontem. Uma pausa breve. Ele chorou, dona Jovelina. Quis que eu transmitisse algo a você. O que foi? A doutora Camila leu em voz alta, e era evidente que havia uma anotação à frente dela. Diga para ela que eu sabia. Eu sempre soube que ela tinha razão. E que me arrependo todos os dias de não ter ouvido quando tinha que ouvir. O corredor da ala oeste estava completamente vazio. Não havia ninguém para ver o rosto de Jovelina naquele momento. E talvez fosse melhor assim. Porque o que passou por aquele rosto não era simples o suficiente para ser visto por qualquer um. Era a mistura exata de alívio, dor antiga, perdão e saudade que só existe em quem carregou uma ferida por tempo demais sem nunca mostrar onde doía. Diga para ele, Jovelina respondeu com a voz inteira, que eu nunca precisei que ele se arrependesse. Precisei que ele soubesse a verdade. E agora ele sabe. Mas havia algo que a doutora Camila ainda não havia dito. Algo que veio na sequência da ligação, com um tom ligeiramente diferente, mais cuidadoso, como quem está prestes a revelar uma camada que muda a cor de todo o quadro. Dona Jovelina, durante a análise do memorando, encontramos algo que não esperávamos. Jovelina esperou.
O documento lista os nomes das pessoas que participaram da estruturação da aquisição da transportadora Valente. Os responsáveis técnicos, os avaliadores, os que assinaram cada etapa. Uma pausa. Entre esses nomes, há um que aparece em duas funções diferentes, como avaliador financeiro independente e como consultor interno do Grupo Calheiros. O que é uma irregularidade grave, porque avaliador independente não pode ter vínculo com nenhuma das partes. Quem é? Jovelina perguntou, mesmo que algo dentro dela já estivesse se preparando para uma resposta que doía antes de chegar. A doutora Camila disse o nome, e o mundo de Jovelina Ferreira parou por exatos 3 segundos. O nome que a advogada pronunciou era o de Giovanni Motta, um homem que Jovelina conhecia, não de longe, não de vista. Conhecia de perto, de reuniões, de conversas no corredor da transportadora Valente. Giovanni Motta havia trabalhado com ela por um período. Chegou como consultor externo, tratado por todos como neutro e técnico. Participou das reuniões em que os contratos com o Grupo Calheiros foram discutidos. E havia sido ele, especificamente ele, quem havia dito a seu Nestor que os contratos eram sólidos, que as cláusulas estavam adequadas, que as preocupações de Jovelina eram de alguém que entendia de operação, mas não de negociação de alto nível. Seu Nestor havia confiado na palavra de Giovanni Motta mais do que nas de Jovelina. Não porque seu Nestor fosse ingênuo, mas porque Giovanni Motta tinha título, postura e o tipo de vocabulário que faz as pessoas acharem que quem fala diferente sabe mais. Ele estava dos dois lados, Jovelina disse. Não era pergunta. Desde o início, confirmou a doutora Camila. A avaliação que determinou o preço de compra da empresa foi feita por ele. Um preço abaixo do real. E ele recebeu por isso. Jovelina fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia uma clareza neles que não era de raiva, era de encaixe, aquela sensação específica de quando uma peça que não fazia sentido por anos, de repente encontra o lugar dela e tudo que estava torto fica compreensível. Por isso seu Nestor não havia acreditado nela. Não era teimosia, era que ele havia sido preparado para não acreditar. Havia sido trabalhado por dentro, com cuidado e técnica, por alguém pago para garantir exatamente esse resultado. Ela não havia perdido porque estava errada. Ela havia perdido porque o outro lado jogou com mais cartas do que ela podia ver na época. E havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Jovelina não foi diretamente para casa naquela tarde. Caminhou, sem destino definido, sem pressa, deixando os pés escolherem o caminho enquanto a cabeça processava tudo o que havia recebido naquele dia. Passou por um parque pequeno com bancos de madeira sob árvores velhas. Sentou-se. Ficou olhando para as folhas que o vento movia sem urgência. Foi ali, naquele banco, que o celular vibrou de novo. Não era a doutora Camila. Não era a Bruna. Era Rafael. Dessa vez, não era mensagem de texto. Era uma ligação. Jovelina olhou para a tela por um instante que pareceu muito mais longo do que foi. Então atendeu. Mãe. A voz do filho, mais grave do que ela lembrava, mais madura, com aquele ranho de homem que ainda tem menino guardado dentro, desfez algo em Jovelina que ela havia mantido muito bem fechado por muito tempo. Ela não respondeu de imediato. Não porque não tinha o que dizer, mas porque o coração precisou de um segundo para autorizar a voz a sair sem rachar. Rafael. Houve um silêncio entre os dois. Não era silêncio desconfortável. Era o silêncio de quem está se reacostumando com a presença do outro, como quando os olhos precisam de um momento para se ajustar depois de muito tempo no escuro. Eu recebi sua mensagem, ele disse. Fiquei pensando muito. Fiquei com vontade de ligar antes, mas fiquei com medo que... Eu sei, ela disse suavemente. Não, mãe, deixa eu terminar. A voz dele ficou levemente embargada. Eu fiquei com medo que você não quisesse atender, que eu tivesse esperado tempo demais, que as coisas que eu disse naquela noite ainda estivessem entre nós como uma parede. Jovelina olhou para as árvores à frente. Uma folha soltou do galho e desceu devagar, em espiral, até o chão. Não tem parede, filho. Tem sim, mãe. Tem porque eu coloquei ela lá. A voz rachava nas bordas agora,
com aquela qualidade específica de quem está segurando uma emoção grande com as duas mãos e começando a perder a força. Eu disse coisas que não tinham direito de ser ditas, e fui embora sem pedir desculpa. E fiquei esperando que você me chamasse de volta, como se eu tivesse o direito de ficar esperando depois de tudo que fiz. Rafael, eu envergonhei de você, ele disse. E a parede que ele havia mencionado desabou nessa frase. Não de barulho, mas daquele jeito silencioso que é sempre o mais devastador. Eu me envergonhei de você, do seu trabalho. Quando meus colegas perguntavam o que a minha mãe fazia, eu enrolava. Trocava de assunto, como se o seu trabalho fosse algo que precisasse ser escondido. Uma pausa longa. E quando tudo desmoronou, eu coloquei em você a culpa que deveria ter colocado em mim mesmo, por nunca ter te dito o quanto você era, o quanto você é, a pessoa mais forte que eu conheço. Jovelina não conteve. Não havia razão para conter. As lágrimas desceram pelo rosto dela ali naquele banco de parque, sob aquelas árvores velhas, com o vento movendo as folhas ao redor, como se o mundo inteiro estivesse muito gentilmente fingindo não ver, para que aquele momento pudesse acontecer com a privacidade que merecia. Ela não disse que estava tudo bem, porque algumas coisas demoram para estar bem e fingi-las bem antes do tempo não é gentileza. É pressa disfarçada de bondade. Disse outra coisa. Você me ligou, filho. Isso é o começo de tudo. Eles conversaram por um longo tempo. Rafael contou que estava trabalhando, que havia terminado os estudos, que pensava nela com mais frequência do que deixava aparecer. Jovelina ouviu mais do que falou, não porque não tinha o que dizer, mas porque havia algo precioso em ouvir a voz do filho preenchendo o espaço que havia estado vazio por tempo demais. Ela não contou tudo naquela ligação. Não falou do memorando, do processo, da doutora Camila Rios. Não porque escondesse, mas porque havia uma ordem para as coisas. Primeiro era preciso reconstruir a ponte. Depois, atravessá-la juntos. Quando desligaram, havia uma promessa no ar, não dita em palavras, mas presente da mesma forma que se sente a chuva antes de ela chegar. A promessa de que aquela não seria a última ligação. Na manhã seguinte, de volta ao Hotel Imperiale, Jovelina encontrou algo que não esperava. Havia uma convocação interna na caixa de recados do setor de limpeza, assinada pelo gerente-geral, Dr. Heitor Sampaio, um homem que raramente aparecia naquele setor, a não ser que algo houvesse saído fora do lugar. A convocação chamava a Jovelina para uma reunião naquela tarde. Bruna estava por perto quando Jovelina leu o papel. A jovem olhou para ela com uma expressão que tentava não revelar preocupação, mas revelava. Sabe do que se trata? Jovelina perguntou. Ouviu, doutor. Heitor numa ligação esta manhã cedo. Bruna disse, a voz muito baixa. Não ouvi tudo, mas ouvi o nome do Grupo Calheiros. O ar entre as duas ficou pesado. Eles chegaram ao hotel, Jovelina disse. Não era surpresa. Ela havia calculado que esse momento viria. Rodrigo Calheiros era o tipo de homem que não descansava quando sentia que havia perdido o controle de alguma coisa. E o telefonema para a recepção dias antes havia sido apenas o primeiro movimento. O segundo movimento era esse: chegar mais perto, com mais pressão, por um canal mais formal. Bruna fechou os dedos em torno do próprio antebraço num gesto de nervoso. Jô, se eles pressionarem o Dr. Heitor para descobrir quem esteve no quarto... Bruna... Jovelina dobrou a convocação e guardou no bolso do avental. Você se lembra do que eu disse sobre o documento? Que já estava nas mãos certas. Isso. Ela olhou para a jovem com firmeza tranquila. Nenhum documento encontrado informalmente num quarto de hotel prova nada por si só sem uma cadeia de custódia formal. O que importa é o que a doutora Camila faz com ele dentro de um processo. E isso já está em movimento. Uma pausa. O que eles podem tentar descobrir aqui é quem estava presente. Mas presença não é crime. Eu limpei o quarto. Era o meu trabalho. E sempre foi. Bruna absorveu. Assentiu devagar. Você não tem medo? Jovelina pensou por um momento real antes de responder. Não a resposta performática de quem quer parecer invencível. A resposta verdadeira. Tenho. Ela disse com simplicidade. Mas aprendi que medo e coragem não são opostos. Eles andam juntos. Sempre andaram. A reunião com o Dr. Heitor Sampaio aconteceu naquela tarde, numa sala pequena do andar administrativo que cheirava a café velho e papel impresso.
O gerente-geral era um homem de meia idade com expressão permanentemente preocupada, não de mau caráter, mas de quem carrega o peso de um cargo que exige agradar lados demais ao mesmo tempo. Ele a recebeu sem rodeios. Jovelina, recebemos uma solicitação formal do Grupo Calheiros pedindo o registro de acesso ao quarto 714 durante a última hospedagem do Sr. Rodrigo Calheiros. Ele colocou as mãos sobre a mesa. Você estava escalada para aquele andar naquele período? Estava, ela respondeu. Eles alegam que um documento confidencial pode ter sido extraviado durante a estadia. Doutor. Heitor, o protocolo de limpeza foi seguido integralmente. O quarto foi vistoriado e entregue limpo. Se havia algum documento particular do hóspede dentro do quarto, era responsabilidade do hóspede guardá-lo adequadamente. Ela pausou. O hotel tem registro de entrada e saída do quarto. Posso ser encontrada em qualquer momento desse registro. Dr. Heitor a observou por um longo momento. Havia algo na expressão dele que não era desconfiança. Era a expressão de alguém que está tentando ler uma situação que é maior do que o que está sendo dito em voz alta. Jovelina. Ele abaixou levemente a voz. Esse homem tem muito dinheiro e pouca paciência. E quando pessoas assim fazem solicitações formais para um hotel, as coisas podem ficar complicadas para todos. Entendo, ela disse. Você tem certeza de que não há nada que eu precise saber? Jovelina olhou diretamente para ele, com aquela clareza que havia se instalado nela nos últimos dias, limpa, sem agitação, sem recuo. Dr. Heitor, o que o senhor precisa saber é que eu fiz o meu trabalho, como sempre fiz. E que se houver qualquer questionamento formal sobre a minha conduta nesse hotel ao longo de todos esses anos, estou completamente à disposição para responder. O gerente ficou em silêncio por um momento. Então assentiu. Não como quem concorda com tudo, mas como quem reconhece que a conversa chegou até onde podia chegar naquele momento. Jovelina se levantou, agradeceu e saiu da sala. No corredor, respirou fundo uma vez. Rodrigo Calheiros estava se movendo. Estava pressionando. Estava tentando encontrar o fio para puxar e desfazer tudo. Mas o que ele não sabia, o que ele jamais imaginaria, era que a mulher que ele havia mandado ficar quieta já havia falado tudo o que precisava falar, para quem precisava ouvir, no momento exato em que precisava ser dito. E alguns fios, quando puxados, não desfazem o tecido. Só revelam o que estava escondido dentro dele. A notícia chegou por Bruna, como quase tudo chegava. Era uma manhã comum no Hotel Imperiale, quando a jovem encontrou Jovelina no corredor da ala norte, com aquela expressão de quem carrega uma informação que queima na mão. Rodrigo Calheiros volta ao hotel amanhã, Bruna disse, a voz contida. Reservou o auditório principal para uma coletiva de imprensa. Vai anunciar a expansão do Grupo Calheiros para mais 2 estados. Jovelina parou o carrinho. Quanto tempo fica? Só o dia. Chega de manhã, coletiva ao meio-dia, jantar com investidores à noite e parte. Bruna observava o rosto de Jovelina com atenção. Você quer que eu tente mudar sua escala? Consigo colocar você num andar diferente sem levantar suspeita. Jovelina ficou em silêncio por um momento. Olhou para o corredor à frente. Aquele corredor que ela havia limpo centenas de vezes, que conhecia cada detalhe, cada marca na parede, cada canto onde a luz batia diferente dependendo da hora do dia. Não, ela disse. Não muda nada. Bruna abriu levemente a boca. Jo, esse hotel é meu ambiente de trabalho. A voz saiu firme, sem drama, sem desafio exibido. Não vou me esconder numa ala diferente por causa de nenhum hóspede. Bruna fechou a boca. Assentiu. E havia no olhar dela algo que não era só respeito. Era aquela admiração silenciosa que nasce quando se vê alguém sendo maior do que a situação exige. Naquela noite, Jovelina ligou para a doutora Camila. Informou sobre o retorno de Rodrigo ao hotel, sobre a coletiva, sobre a pressão que o Grupo Calheiros havia feito através do Dr. Heitor. A advogada ouviu tudo sem interromper. O processo foi protocolado formalmente hoje, disse a doutora Camila quando Jovelina terminou, com o memorando como evidência central e seu testemunho como base. Uma pausa. Isso significa que a partir de agora, dona Jovelina, o nome do Grupo Calheiros está vinculado a uma investigação ativa. O que eu preciso que a senhora entenda
é que quando isso se tornar público, e vai se tornar, pode haver reações. De que tipo? Tentativas de desqualificar testemunhas, de construir narrativas alternativas. Rodrigo Calheiros tem recursos e tem pessoas que trabalham para protegê-lo. Uma pausa mais longa. Mas também tem inimigos que estavam esperando exatamente por uma brecha como essa. No mundo dos negócios, dona Jovelina, ninguém fica no topo sem pisar em muita gente pelo caminho. E gente pisada não esquece. Jovelina assimilou cada palavra. A senhora está me dizendo que não estamos sozinhas nesse processo. Estou dizendo que a verdade tem mais aliados do que parece. A doutora. Camila respondeu. A senhora só precisa continuar fazendo o que sempre fez. O quê? Permanecer de pé. Rodrigo Calheiros chegou ao Hotel Imperiale na manhã seguinte como chegava a todo lugar, tomando conta do ambiente antes mesmo de entrar nele. Jovelina estava no corredor próximo à entrada do auditório quando ele atravessou o saguão com a equipe ao redor. Não era a mesma equipe de antes. Eram mais pessoas, mais assessores, mais aquela energia de quem está prestes a fazer uma apresentação importante. Ele não a viu, ou se viu, não reconheceu. Para pessoas como Rodrigo Calheiros, funcionários de limpeza faziam parte da paisagem, presentes o suficiente para existirem, invisíveis o suficiente para não serem lembrados. Jovelina continuou trabalhando. A coletiva de imprensa estava marcada para o meio-dia no auditório principal. Jornalistas, câmeras, microfones, representantes de outras empresas, assessores de imprensa. O hotel havia preparado o espaço com aquela precisão de evento importante. Cadeiras alinhadas, iluminação ajustada, mesa central com água e copos transparentes. Jovelina não estava escalada para o auditório, mas estava no corredor lateral quando as portas foram abertas e os convidados começaram a entrar. Foi nesse momento que o celular dela vibrou. Era uma mensagem da doutora Camila, curta, direta, com o peso específico de quem escolhe cada palavra com cuidado cirúrgico. Dona Jovelina, o juiz responsável acaba de aceitar o pedido de medida cautelar. Isso significa que os bens e contratos do Grupo Calheiros relacionados à aquisição da transportadora Valente estão temporariamente bloqueados para análise. A decisão é pública a partir de agora. Prepare-se. Jovelina leu a mensagem 2 vezes. Guardou o celular no bolso, respirou fundo. E então ouviu, vindo de dentro do auditório, a voz de Rodrigo Calheiros, começando a falar para a plateia de jornalistas com aquele tom de homem que acredita que o mundo gira ao redor da própria narrativa. Ela não entrou no auditório. Não precisava. O que aconteceu nos minutos seguintes ela soube depois. Por Bruna, por outros funcionários, por fragmentos que chegaram até ela ao longo daquela tarde como peças de um quebra-cabeça que se montava sozinho. Rodrigo havia começado o discurso de expansão. Falava sobre crescimento, sobre novos mercados, sobre a solidez do Grupo Calheiros como referência no setor. A plateia ouvia. Câmeras registravam. Então um dos jornalistas levantou a mão. Perguntou sobre a medida cautelar. O silêncio que tomou conta do auditório. Aquele silêncio específico que acontece quando uma pergunta muda completamente a temperatura de uma sala. Foi descrito por quem estava presente como algo que durou apenas segundos, mas pareceu muito mais longo. Rodrigo pediu que a pergunta fosse repetida. Foi repetida. Outros jornalistas já acessavam os próprios celulares. A decisão judicial havia sido publicada em ao menos 2 portais de notícias especializados nos últimos minutos. Era pública. Era real. E estava com o nome do Grupo Calheiros em letras que não deixavam margem para a interpretação. Rodrigo desligou o microfone. A assessoria tentou encerrar a coletiva. Não foi possível encerrar, porque quando a imprensa fareja uma história real, não há assessor no mundo capaz de fechar essa porta. Jovelina estava no corredor quando as portas do auditório se abriram antes do previsto e as pessoas começaram a sair em movimento desordenado. Jornalistas falando em voz alta, assessores com rostos fechados, convidados trocando olhares que diziam tudo sem precisar de palavras. Foi no meio desse fluxo que Rodrigo Calheiros saiu. E dessa vez, ele a viu. Talvez porque ela fosse o único ponto fixo naquele corredor em movimento. Talvez porque o olhar de quem acabou de ter o chão removido debaixo dos pés procure instintivamente algo imóvel para se ancorar. Talvez porque, no fundo, alguma parte dele soubesse. Ele parou.
Os dois ficaram se olhando por um momento no corredor. Ela com o carrinho à frente, ele de terno com a gravata levemente afrouxada, a equipe ao redor dele sem saber bem o que fazer. Não havia ninguém entre eles naquele instante específico. Rodrigo Calheiros abriu a boca. Fechou. O maxilar se moveu levemente, como quem mastiga palavras antes de decidir se as engole ou as diz. Jovelina não desviou o olhar. Não recuou. Não avançou. Ficou exatamente onde estava, ereta, quieta, com aquela serenidade que não é ausência de emoção, mas é a forma mais alta de presença que existe. E então ele disse com uma voz que havia perdido todo o peso de autoridade que tinha naquela noite do jantar de gala, que havia perdido o tamanho e a certeza e ficado com apenas o volume baixo de um homem que começa a entender que perdeu algo que não sabia que estava em risco. Você tinha alguma coisa a ver com isso? Jovelina olhou para ele por um momento longo. Quando respondeu, a voz saiu com a mesma calma de sempre, sem triunfo, sem ironia, sem o menor traço de vingança performática. Apenas a resposta simples e devastadora de uma mulher que passou anos sendo invisível e escolheu, no momento exato, ser vista. Eu só fiz o meu trabalho, Sr. Calheiros. Uma pausa de um segundo, como o senhor mesmo me pediu. Rodrigo ficou imóvel. Ao redor deles, o corredor continuava em movimento. Jornalistas passavam. Assessores falavam ao telefone. O Hotel Imperiale seguia seu ritmo. Lustres. Música suave. O cheiro de ambiente cuidado com atenção que ninguém vê. Mas naquele trecho específico do corredor, o tempo havia parado. Jovelina desviou o olhar com naturalidade. Colocou as mãos no cabo do carrinho e continuou seguindo seu percurso. Passo a passo, sem pressa, sem olhar para trás. Exatamente como sempre fez. Só que agora, finalmente, com o peso certo nas costas. Não o peso de quem carrega a humilhação. O peso de quem carrega a integridade. E essa diferença que ninguém de fora consegue ver, mas quem a sente conhece como conhece o próprio nome, mudou a forma como cada passo tocou o chão daquele corredor. Como se ele, pela primeira vez, fosse verdadeiramente dela. As notícias se espalharam rápido, mais rápido do que Rodrigo Calheiros havia calculado, mais rápido do que qualquer assessoria de imprensa conseguia controlar. Porque existe um tipo de verdade que, quando encontra a luz, não caminha, ela corre. E a medida cautelar contra o Grupo Calheiros havia encontrado luz no pior momento possível para ele, no meio de uma coletiva de imprensa, na frente de câmeras, com jornalistas que tinham prazo para cumprir e história boa nas mãos. Nos dias que se seguiram, o nome do Grupo Calheiros apareceu em portais de negócios, em colunas jurídicas, em conversas de corredor entre empresários que de repente se lembravam de negociações antigas com Rodrigo e começavam a enxergá-las com outros olhos. Jovelina acompanhava tudo à distância, não pelo noticiário. Ela não precisava. A doutora Camila ligava com regularidade, atualizando cada movimento do processo com a precisão de quem sabe que a pessoa do outro lado merece saber de tudo, não só dos resumos. Foi numa dessas ligações que o nome de Giovanni Mota voltou à tona. Ele foi formalmente notificado como réu secundário no processo. A advogada disse com aquela voz contida que guardava mais do que revelava. A dupla função que exerceu, avaliador independente e consultor do Grupo Calheiros simultaneamente, configura conflito de interesses com peso jurídico suficiente para responsabilizá-lo. Ele tentou negar o vínculo, mas o memorando do quarto 714 lista o valor que recebeu, a data e a conta de destino. Jovelina ficou em silêncio por um momento. Ele sabia o que estava fazendo. Ela disse. Sabia com precisão, confirmou a doutora Camila. Não foi erro, foi escolha. E agora essa escolha tem consequências. Havia algo nessa frase que Jovelina precisou carregar por alguns minutos depois de desligar. Não era satisfação. Era algo mais sóbrio e mais profundo. Era a confirmação de que ela não havia sido fraca naquela época. Não havia perdido por incompetência ou por excesso de cautela. Havia perdido porque alguém dentro do processo estava pago para garantir que ela perdesse. E mesmo assim, havia ficado de pé. Seu Nestor apareceu no escritório da doutora Camila numa tarde em que Jovelina havia sido convocada para assinar documentos complementares ao processo. Ela não sabia que ele estaria lá.
Quando entrou na sala de reuniões e o viu sentado à mesa, mais velho, os cabelos completamente brancos agora, as mãos sobre a mesa com aquela postura de homem que carregou peso demais por tempo demais, algo dentro dela parou. Ele levantou quando a viu. Devagar, com a dificuldade de quem tem anos nas articulações, mas com uma determinação nos olhos que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar do homem que havia lhe dado uma chance quando poucos dariam. O mesmo olhar que havia confiado nela antes de confiar em quem não merecia. Nenhum dos dois falou por um momento. Então seu Nestor disse, com a voz de quem ensaiou essa frase muitas vezes, e mesmo assim, ela saiu imperfeita e verdadeira ao mesmo tempo. Jô, eu errei. Errei com você de um jeito que não tem conserto, só reconhecimento. E vim aqui pessoalmente porque escrever numa carta era fácil demais para algo que pesou tão caro para você. Jovelina olhou para aquele homem velho que havia sido, em outro tempo, uma das pessoas mais importantes da sua vida profissional, que havia confiado na palavra errada, que havia pago um preço alto por isso, e que havia feito ela pagar também. Ela não tinha raiva. Havia examinado esse sentimento muitas vezes ao longo dos anos e não havia encontrado raiva. Havia encontrado dor, havia encontrado saudade de uma vida que foi interrompida sem aviso. Mas raiva não. Seu Nestor, ela disse com gentileza. O senhor foi enganado por profissionais que foram pagos especificamente para isso. A culpa não é sua. Parte é, ele respondeu firme, porque você me disse. E eu escolhi não ouvir. Isso é meu e eu carrego. Houve um silêncio que não era pesado. Era o tipo de silêncio que acontece depois que uma verdade importante é dita em voz alta pela primeira vez, e o ar precisa de um momento para acomodá-la. Então vamos fazer o seguinte, Jovelina disse, sentando-se à mesa com ele. O senhor carrega o que é seu, eu carrego o que é meu. E juntos a gente termina o que deveria ter sido feito lá atrás. Seu Nestor fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia neles algo que Jovelina reconheceu porque havia sentido o mesmo no banco do parque, semanas antes, com o celular na mão depois de falar com Rafael. Alívio. O tipo que só chega depois de muito tempo esperando. De volta ao Hotel Imperiale naquela tarde, Jovelina encontrou o doutor. Heitor Sampaio esperando por ela próximo à entrada de serviço. Não era comum. O gerente-geral não costumava aparecer naquele corredor. Quando aparecia, era por necessidade. E pela expressão dele, menos preocupada do que de costume, mais direta, ela entendeu que ele havia tomado uma decisão. Jovelina! Ele ficou de pé, sem encenar autoridade. Soube pela imprensa do que está acontecendo com o Grupo Calheiros. E soube, por caminhos que não vou detalhar, que você está envolvida no processo como testemunha. Ela não confirmou nem negou. Esperou. Quero que saiba que a solicitação que eles fizeram ao hotel sobre o quarto 714 foi formalmente recusada. Ele continuou. O hotel não tem obrigação de fornecer informações operacionais internas para terceiros sem ordem judicial. E sem ordem judicial, não vão receber nada. Uma pausa. Deveria ter deixado isso claro antes. Demorei mais do que devia para entender o tamanho do que estava acontecendo. Jovelina assentiu levemente. Obrigada, Dr. Heitor. Não precisa me agradecer. Ele disse. Precisava fazer o certo. Só lamento que tenha demorado. Ele se afastou pelo corredor com aquela postura de quem resolveu algo que estava pendente há tempo demais. E havia, naquela saída simples e sem drama, uma dignidade pequena e real que Jovelina reconheceu, porque conhecia bem a diferença entre quem faz o certo quando é fácil e quem faz o certo quando custa alguma coisa. Foi seu Valdeci quem a encontrou no fim daquele dia. Ela estava recolhendo o carrinho no depósito quando ele apareceu na porta, com um semblante que havia mudado desde a última vez que conversaram. Não era mais o homem que olhava para os dois lados do corredor antes de falar. Era alguém que havia decidido, tardiamente, mas genuinamente, parar de se esconder dentro da própria sombra. Jovelina. Ele entrou no depósito e ficou de pé, sem apoiar em nada. Soube do que está acontecendo. Todo mundo aqui soube. Ele passou a mão no cabelo. Eu fui ao RH hoje. Ela parou o que estava fazendo. Para quê? Registrei formalmente o que vi naquela noite.
O que aquele homem falou para você no corredor? Ele sustentou o olhar dela. Sei que não muda o que aconteceu. Sei que devia ter feito na hora. Mas a doutora Camila entrou em contato com o hotel pedindo declarações de funcionários que presenciaram o ocorrido e eu não ia deixar passar de novo. Jovelina ficou olhando para ele por um momento. Havia uma versão mais jovem dela que talvez quisesse dizer que era tarde, que o momento havia passado, que testemunho tardio não desfaz silêncio cobarde. Mas ela não era mais essa versão. Havia aprendido, da forma mais longa e mais cara possível, que pessoas mudam no tempo que conseguem mudar, não no tempo que a gente quer que elas mudem. E que reconhecer um erro em voz alta, mesmo tarde, ainda exige mais coragem do que a maioria das pessoas demonstra na vida inteira. Obrigada, Valdeci, ela disse com simplicidade. Ele assentiu. Virou-se para sair. Parou na porta. Jô. A voz ficou mais baixa. Esse negócio que ele disse naquela noite. Essa gente. Eu ouvi e fiquei quieto. E fiquei com isso aqui. Ele tocou o próprio peito. Até hoje. Não devia ter ficado. Jovelina não respondeu com palavras. Mas o olhar que ela deu a ele disse o que precisava ser dito. E ele saiu daquele depósito com menos peso do que havia entrado. Naquela noite, sozinha no quarto pequeno com a cortina de tecido se movendo no vento, Jovelina abriu o caderno velho que guardava na cômoda. Não era diário. Nunca havia sido. Era um caderno onde ela anotava coisas que precisavam existir em algum lugar além da cabeça. Pensamentos, contas, às vezes o nome de alguém que ela queria lembrar de uma forma específica. Ela abriu numa página em branco. Ficou com a caneta parada por um momento. Depois escreveu uma frase. Só uma. Sem data, sem título, sem explicação. Fiquei quieta por tanto tempo que quando falei, o mundo inteiro parou para ouvir. Fechou o caderno. Deitou. E pela primeira vez em muito tempo, pela primeira vez desde que havia chegado àquela cidade com uma mala e a determinação de quem não tem mais nada a perder, mas ainda tem tudo a construir, ela dormiu sem acordar no meio da noite. Sem memórias empurrando, sem vozes de corredor ecoando, sem o peso de injustiças que ainda precisavam de acerto. Só o silêncio bom. O silêncio de quem fez o que tinha que ser feito. E lá fora, num andar executivo de um edifício de vidro do outro lado da cidade, Rodrigo Calheiros estava acordado. Com advogados ao redor, com documentos espalhados pela mesa, com o telefone que não parava de tocar, e com a certeza crescente e devastadora de que o controle que ele achava que tinha sobre tudo estava escorregando pelos dedos como areia, e que havia começado a escorregar exatamente no momento em que ele havia mandado uma mulher ficar quieta e só trabalhar. Rafael chegou numa manhã em que o céu estava do tipo de azul que parece pintado de propósito. Jovelina não sabia que ele viria. Ele não havia avisado, e ela entendeu depois que era proposital, que ele havia aprendido com os próprios erros que algumas coisas perdem a força quando são anunciadas demais. Algumas coisas precisam simplesmente acontecer. Ela estava no pequeno corredor externo do quarto alugado, regando uma planta que havia comprado semanas antes. Um vaso simples com uma flor amarela que ela havia colocado na janela porque havia decidido, sem fazer cerimônia disso, que queria ver algo crescer todo dia ao acordar. Ouviu os passos antes de virar. Virou-se. E ali estava ele. Mais alto do que ela lembrava. Ou talvez ela tivesse guardado na memória o tamanho de quando ele ainda cabia inteiro no abraço dela. Os ombros largos, a expressão de homem que chegou até ali depois de percorrer por dentro um caminho longo e não completamente fácil. Nenhum dos dois falou imediatamente. Jovelina colocou o regador no chão com cuidado. Rafael deu um passo. E então o abraço aconteceu. Não o abraço planejado de quem ensaiou o momento, mas o abraço desajeitado e perfeito de dois corpos que estiveram afastados tempo demais e precisam de um instante para se reconhecer de volta. Rafael enterrou o rosto no ombro da mãe como quem finalmente chega em casa depois de uma viagem que foi longa demais. E Jovelina fechou os olhos e ficou quieta. Não o silêncio de quem engole, mas o silêncio de quem recebe. De quem sabe que esse momento era maior do que qualquer palavra que pudesse ser colocada dentro dele. Quando se separaram, o rosto dele estava molhado. Ele não tentou esconder. Eu vim, ele disse,
como se essas duas palavras resumissem tudo o que havia custado para que ele estivesse ali. Você veio, ela repetiu, com um sorriso que não era de vitória, era de chegada. Eles passaram o dia juntos, sem agenda, sem roteiro, sem nenhum dos dois tentando apressar o tempo ou preencher os silêncios que não precisavam ser preenchidos. Caminharam. Tomaram café num estabelecimento simples da vizinhança. Conversaram sobre coisas pequenas antes de chegar nas grandes, porque as coisas pequenas são sempre o caminho mais honesto para as grandes. Foi durante essa caminhada que Jovelina contou tudo. Não em ordem cronológica perfeita. A vida raramente é contada assim. Mas contou o essencial. O memorando, a doutora Camila, seu Nestor, o processo, o corredor do hotel, a frase que havia dito a Rodrigo Calheiros naquele dia. Rafael ouviu sem interromper, com atenção total, o tipo que não é só educação, é respeito genuíno. E quanto mais ele ouvia, mais o rosto dele mudava. Não de surpresa, mas de compreensão. A compreensão de quem está montando um quebra-cabeça e vendo pela primeira vez a imagem completa que estava ali o tempo todo. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Mãe, ele disse, enquanto eu ficava com vergonha do seu trabalho, você estava sendo a pessoa mais corajosa que eu conheço. E eu não enxergava. Você era jovem, ela disse. Isso não é desculpa suficiente. Não, ela concordou com gentileza. Mas é uma explicação honesta. E explicações honestas merecem ser aceitas. Rafael olhou para ela com aquele olhar que os filhos têm quando percebem que a mãe é uma pessoa inteira, com uma história inteira, muito além do papel que ele havia reduzido a ela durante tempo demais. Você sempre foi maior do que o espaço que te deram, ele disse. Jovelina não respondeu. Colocou a mão sobre a mão do filho e ficou assim por um momento. Simples, presente, inteira. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Semanas depois, a sentença parcial do processo foi publicada. A doutora Camila ligou antes que Jovelina soubesse por qualquer outro canal. E havia na voz da advogada uma qualidade diferente, mais leve, como de quem carregou algo pesado por um longo percurso e finalmente pôde pousar. O juiz reconheceu a irregularidade na aquisição da transportadora Valente. O valor pago a seu Nestor havia sido manipulado por uma avaliação fraudulenta, a avaliação de Giovanni Motta, cujo duplo vínculo foi comprovado pelo memorando e por documentos complementares que surgiram depois que o processo ganhou visibilidade. Giovanni Motta foi condenado a responder civil e administrativamente. O Grupo Calheiros foi condenado a compensar seu Nestor com a diferença entre o valor real da empresa e o valor que havia sido pago. Rodrigo Calheiros não foi preso. O processo era civil, não criminal. Mas o nome dele havia saído nos portais, nos jornais de negócios, nas conversas de corredor entre investidores. E no mundo onde ele vivia, onde a reputação era a moeda mais valiosa, esse tipo de dano não se recuperava com facilidade. Alguns parceiros se afastaram. Alguns contratos não foram renovados. A expansão anunciada na coletiva que havia desmoronado foi suspensa indefinidamente. Não era o fim do Grupo Calheiros, mas era o começo de um ciclo muito diferente para ele. E para mim? Jovelina perguntou, depois de ouvir tudo. A senhora, disse a doutora Camila com aquela precisão cuidadosa, será formalmente reconhecida como testemunha essencial. Seu testemunho foi o que virou a chave do processo. Uma pausa. Seu Nestor também pediu que a gente transmitisse algo a você. O quê? Que parte da compensação que ele receber, ele quer destinar a você. Não como pagamento. As palavras são dele. Mas como reconhecimento de uma dívida que não é só financeira. Jovelina ficou em silêncio por um momento. Diga a ele que não é necessário. Ele sabia que você ia dizer isso. A doutora Camila respondeu, e havia um sorriso audível na voz dela. E pediu que eu dissesse que dessa vez ele não vai deixar de ouvir você. No Hotel Imperiale, as coisas também mudaram. Não de forma dramática, não da noite para o dia, mas da forma real e permanente que as mudanças verdadeiras costumam acontecer. Dr. Heitor Sampaio implementou um canal interno de registro de ocorrências para funcionários. Anônimo, direto, sem intermediários. Quando o anunciou para a equipe, não fez discurso longo.
Disse apenas que era algo que deveria existir há mais tempo. Todo mundo no salão entendeu o que estava por trás daquelas palavras. Ninguém precisou nomear. Seu Valdeci continuou no cargo, mas continuou diferente. Havia algo na postura dele que mudou depois daquela tarde no depósito. Não era transformação radical, porque pessoas não mudam radicalmente do dia para a noite. Era algo mais sutil e mais duradouro. A postura de quem decidiu que não vai mais ficar quieto quando precisar falar. Certa manhã, semanas depois, ele entrou no corredor onde Jovelina trabalhava e disse sem preâmbulo: "Bom dia, Jo." Era exatamente o que sempre havia dito, mas o jeito era diferente, com os olhos no lugar certo, com o peso certo nas palavras. "Bom dia, Valdeci," ela respondeu. E foi exatamente isso. Simples, real, suficiente. Bruna pediu transferência para o setor administrativo do hotel algumas semanas depois. Uma vaga que havia sido aberta e para a qual ela estava mais do que qualificada. Só havia faltado acreditar nisso antes. No dia em que recebeu a confirmação da transferência, ela foi até Jovelina com a folha na mão e os olhos brilhando daquele jeito específico de quem está no início de algo que ainda não sabe o tamanho. "Consegui," ela disse. Jovelina olhou para a folha, depois para a jovem. "Eu sei," ela disse com simplicidade. "Sempre soube." Bruna ficou olhando para ela por um momento. Essa mulher que havia chegado antes do amanhecer por anos, que havia polido cada centímetro de um salão que celebrava sem saber que ela existia, que havia sido mandada ficar quieta, e escolheu, no momento certo, falar. "Jo," ela disse com a voz levemente embargada, "você sabe que tudo isso que aconteceu? Você mudou muita coisa aqui dentro, né?" Jovelina olhou ao redor. O corredor, as paredes, os detalhes que só quem cuida de um lugar com atenção real consegue ver. "Não fui eu que mudei," ela disse. "As coisas já precisavam mudar. Eu só não fiquei no caminho quando a mudança veio." Jovelina continuou trabalhando no Hotel Imperiale. Isso surpreendia algumas pessoas que souberam da história. Esperavam que ela saísse, que fosse para algum lugar diferente, que a virada na vida trouxesse consigo uma virada de endereço e de função. Mas Jovelina sabia algo que essas pessoas ainda estavam aprendendo. Dignidade não precisa de novo endereço. Ela vai com você, ou não vai a lugar nenhum. Ela havia chegado àquele hotel com a determinação de quem constrói, não de quem espera. E construiu. Cada dia, cada corredor, cada superfície cuidada com atenção que ninguém via. Havia dignidade nesse trabalho desde o primeiro dia. Só havia faltado que o mundo ao redor enxergasse o que ela já sabia. Agora enxergava. Numa tarde em que o salão estava sendo preparado para mais um evento, lustres acesos, mesas postas, a orquestra do cotidiano do Hotel Imperiale seguindo seu compasso, Jovelina parou por um instante no centro do salão. Olhou ao redor. O mesmo salão, os mesmos lustres, o mesmo cheiro de ambiente cuidado com esmero. Mas ela não era mais a mulher que havia saído dali com as mãos tremendo sobre o cabo do carrinho, enquanto uma gargalhada ecoava nas paredes atrás dela. Era a mesma mulher, com a mesma história, as mesmas mãos, o mesmo avental, mas com uma diferença que não cabia em nenhum espelho e não precisava. A diferença era por dentro, e as coisas que mudam por dentro são as únicas que ninguém nunca pode tomar de você. Existe um tipo de pessoa que o mundo tenta dobrar sem parar. Tenta com palavras, com silêncios, com risos no momento errado, com ordens que não são ordens. São tentativas de fazer alguém se esquecer de quem é. Jovelina Ferreira foi esse tipo de pessoa, a que o mundo tentou dobrar. E a lição que ela deixou, não com discurso, não com revanche, não com nenhum grito que acordasse alguém, foi a mais silenciosa e a mais devastadora de todas. Que a pessoa mais perigosa para a injustiça não é a que explode, é a que permanece. A que trabalha quando mandam trabalhar, que fica quieta quando convém, que aprende tudo o que precisa aprender e que na hora exata, sem pressa e sem medo, coloca a verdade no único lugar onde ela não pode ser ignorada, no centro de tudo. E quando as luzes do salão se acenderam naquela tarde e os primeiros convidados começaram a chegar, Jovelina pegou o carrinho, endireitou a coluna e seguiu pelo corredor. Como sempre, só que agora, finalmente, inteira.